Chegou a hora da gente receber nosso convidado, Fabrício Veloni, chegando na nossa programação, economista-chefe da Frente Corretora. Fabrício, seja muito bem-vindo, bom dia para você. Bom dia, Paula, bom dia, Felipe, bom dia a todos que nos assistem. Obrigada. Bom, primeiro eu queria começar, entendendo um pouco da sua visão em relação a este relatório trimestral divulgado hoje pelo Banco Central, elevando a projeção de crescimento do PIB para 2%, reduzindo inclusive as estimativas aí da inflação tanto para este ano de 2023, tanto também para 2024 e 2025. Entender como que você avalia, essa divulgação deste relatório importante divulgado, feita a divulgação hoje, claro, pelo Banco Central. Então, Paula, ele acaba refletindo basicamente que o efeito juros foi menor nesse primeiro começo, esses 2 trimestres, vindo ali puxando e ainda tendo um crescimento da economia brasileira. Até por isso, não tivemos a flexibilização dos juros nesse momento. Né? Então, tivemos segmentos, principalmente segmentos de serviços, ali, que puxaram no primeiro trimestre bastante esse PIB aí, essa formação do PIB. Agora, o ponto mais importante, eu acho que até, Paulo, aqui, do que é o PIB, foi o CAGED, né? A informação aí do CAGED, principalmente de redução do valor pago nas novas contratações, ele acaba sendo um divisor de água e começando a demonstrar o efeito juros na economia, né? Por que demonstrando esse efeito juros na economia? Você já começa a ver que para as novas contratações a pessoa acaba aceitando um salário menor para ter um emprego. Então, tem uma menor competitividade no mercado, então reduzindo o preço do salário. Após a redução do preço do salário, você vai começar a ter a redução do número de empregos gerados, que isso é o efeito que você tem dos juros na desaceleração da economia, vindo contrário já essa análise do PIB do primeiro trimestre. Então, nós temos essa análise, eu vou subindo para 2%, mas eu vejo que ela pode mudar com uma desaceleração um pouco mais forte da economia brasileira nesse segundo semestre. Fabrício, bom dia, Felipe, falando contigo. Aproveitar que você comentou do CAGED, né? E a gente tem essa percepção, né, de aumento de número de vagas, né, de emprego, carteira assinada, enfim, que trouxe pelo CAGED, essa redução no salário, e claro que a gente associa a uma possibilidade de menor inflação, né, justamente por conta dessa redução no salário, embora, né, exista quanto mais pessoas trabalhando, né, mais pode ser o impacto na inflação. Inclusive, essa é uma discussão bastante importante do Federal Reserve, que o Jerome Powell deixou bastante claro que o mercado de trabalho resiliente lá ainda é um desafio para convergir a inflação para a meta dos 2%, e aí, obviamente, essa necessidade de aumentar, de apertar ainda mais a política monetária lá fora. Bom, aqui no Brasil, o Banco Central já deixou ali a janela aberta para a queda dos juros, né? Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito dessa possibilidade e dessa frente, né, que o Brasil tomou, né, ao elevar bastante o juro, deixar a política monetária bastante restritiva, e aí os efeitos que isso já teve na nossa inflação e os efeitos que a gente acabou colhendo, né, os benefícios que a gente acabou colhendo com essa política monetária tão restritiva que a gente viu nos últimos tempos. Felipe, eu vou começar um pouquinho voltando lá para 2020, tá? Porque o Banco Central, ele começou lá atrás, eu acho que ele cometeu um equívoco, tá? A taxa de juros a 2,5% versus risco Brasil e a situação macroeconômica de Brasil não condiziam ao cenário, que fez a gente perder bastante recurso e também puxar o dólar lá para cima. Vamos lá fazer uma lógica simples, entre uma taxa de juros de 4,5% no México, que tem um risco menor que o Brasil, claro, você tem um direcionamento para outros emergentes que a gente viu lá atrás. E com essa taxa de juros a 2,5% persistindo, e nós tivemos ali uma aceleração da economia em 2020, até que foi um fenômeno de pandemia, de incentivos, tudo isso, fez que o Banco Central tivesse que fazer uma puxada muito mais forte, jogando para 13,75% e fazendo esse movimento antes que as outras economias, para corrigir aquele erro lá atrás de ter deixado uma taxa a 2,5%, que não fazia sentido no meu ponto de vista naquele momento. Puxando essa taxa para 13,75 hoje, com certeza, vendo aquele cenário anterior, o Banco Central vai ser muito mais
cauteloso na redução dos juros, visto que já tivemos alguns repiques de inflação ali visto janeiro. Então, você tem a inflação hoje é diferente do modelo clássico que nós tivemos. Além de parte de você ter um excesso de consumo, nós tivemos uma quebra muito grande de cadeia de produção que ainda, querendo ou não, tem uma demora de uns 2 ou 3 anos para você conseguir regular essa produção e conseguir ter tudo normalizado e com um abastecimento contínuo. Então, isso você vai ainda ter esses repiques, além da parte de serviços que ficou represado, tudo aquilo que é do modelo diferente do modelo clássico, você só subir os juros e você desacelerar a economia de uma vez só. Então, isso aí acaba também deixando um pouquinho sem norte os bancos centrais e sentindo um pouco mais de cautela neles em fazer os movimentos agora, o movimento principalmente agora de descida de juros. Então a gente vai ver o Banco Central, visto até aquela ata extremamente confusa aqui, no meu ponto de vista, eu vejo que o Banco Central ele ainda vai analisar principalmente o problema do arcabouço que a gente está vendo hoje aí, não se tem uma certeza desse arcabouço, o arcabouço ainda tem alguns pontos em aberto. Nós temos a reforma tributária agora, que eles vão tentar passar uma reforma tributária num tempo, no meu ponto de vista, curto, e nada é tão ruim que ele não consiga ficar pior vindo do Congresso e do Senado. Então, tem que se entender e ter um cenário um pouco mais claro para o Banco Central em agosto falar, talvez a setembro, outubro ou novembro, vamos ver quando que a gente vai começar esse movimento, pois ainda o cenário é muito incerto, principalmente na parte política de Brasil. Ô Fabrício, inclusive tem uma discussão, né, até mesmo levantado pela ministra Simone Tebet, que parece que o comunicado e a ata foram escritos por órgãos diversos, né, ou pessoas diferentes, justamente pela diferença de tom, seja no comunicado e seja na ata. E tem também foi levantada, inclusive aqui pela nossa colunista Thaís Herédia, sobre um possível arranhão na credibilidade do Banco Central, justamente por essa mudança de percepção, mudança de tom entre o comunicado e a ata, que isso poderia comprometer ali essa credibilidade do Banco Central, justamente por ter, teoricamente, ou entre aspas, cedido a algumas pressões do mercado, do governo, enfim, de quem quer que seja. Você tem essa percepção de que talvez o Banco Central possa ter cometido um equívoco ao mudar tanto o tom entre um e outro e aí, né, ter comprometido, mesmo que levemente, a sua credibilidade nesse momento? Então, Felipe, o grande ponto é o seguinte: você solta um comunicado que é logo depois de uma tomada de decisão e quando você faz algo tão discrepante no período posterior, abre espaço para se pensar que teve influência externa efetivamente ali na ata. Então, pelo que pode abrir essa porta para esse tipo de interpretação da ata, a partir que você tem algo tão diferente. Pode ser que tenha ocorrido algo diferente, uma pessoa ficou encarregada de fazer o comunicado, outra ficou encarregada, cada um tem um tipo de análise diferente e escreve de uma forma diferente o ocorrido. Mas, quando você faz isso no meio de um processo, depois de um tempo, abre sim, claro, que essa porta para ter esse tipo de especulação e colocar isso em xeque no Banco Central. Eu acho que é um erro, obviamente, eu acho que não tem concordância, e além disso, atas e comunicados confusos acabam deixando aí porta aberta para ambiguidade de pensamentos aí sobre o que aconteceu. Eu quero falar até um pouquinho, né, pegando esse seu gancho aí, a sua visão, falar junto com o Vandique aqui também, que está junto com a gente, Vandique Silveira, que está chegando na nossa programação agora, economista e comentarista aqui da BMC News. Queria aproveitar o gancho, viu, Vandique, e também entender a sua visão desse ponto, né, que o próprio Felipe levantou aqui, que o Fabrício trouxe, justamente desse comunicado vir diferente da ata, né? Eu entendo e já acompanhei aqui em outros momentos também a mesma situação, às vezes até num cenário diverso. Eu acho que talvez
talvez neste momento ganhou muito mais holofote isso, porque mercado aí, muita gente se preparando, inclusive, traz uma mudança, né? O início de um corte de juros, trazendo aí uma modificação. Até vi aqui alguns especialistas que falavam, olha, a gente depois do comunicado achava que a Selic só ia cair talvez em 2024. E aí depois da ata, acabamos sendo aí pegos de surpresa e entendemos que vai ser agora em agosto. E isso mudou, talvez, aí muito essa percepção do mercado e ganhou um pouco mais dessa repercussão, desses tons diferentes. Mas eu já tive até outras oportunidades que acompanhei que isso também aconteceu e não ganhou também tanta repercussão. E a gente vê também, principalmente no Fed, o Jerome Powell fala uma situação e depois, logo em seguida, a gente vê um comunicado talvez mais hawkish ou menos hawkish, mais dovish. Eu queria entender se você também tem essa mesma percepção, Van Dijk, se você acha que, como o próprio Fabrício pontuou ali na visão dele, que pode ter até sofrido, de repente, algum tipo de interferência para, né, a gente viu que a comunicação veio bem mais dovish, vamos dizer assim. A comunicação não, a ata veio mais dovish do que o comunicado. Qual que foi a sua percepção? Bom dia a todos, um prazer estar aqui, Paula, Felipe, Débora, Fabrício e toda a audiência da BMC News. Bom, no meu ponto de vista, tá certo? Quando você tem uma decisão em um ambiente altamente hostil ao Banco Central, obviamente existem muitas pressões, o Banco Central precisa sinalizar, tá certo? No momento que o Banco Central sinaliza, logo após a reunião, quando você, antes de uma ata, você tem um comunicado, nesse momento, talvez, eu acho que tem um tempo de reflexão mais curto, antes da gente escrever exatamente aquilo que vai ser o forward guidance do comunicado do Banco Central. E nesse forward guidance que ocorre através da ata, né, que nós temos uma formalização da nossa visão sobre a política monetária e o ambiente macroeconômico, eu acho que o Banco Central levou em consideração vários fatores positivos da economia, principalmente o ancoramento, né, essa ancoragem das expectativas, não somente para 2023, mas também para 2024 e 2025, que estão positivas e dentro da meta. Quer dizer, nesse momento, você fala, tá certo. Agora, a primeira reação do Banco Central, a meu ver, é o que o Fabrício falou muito apropriadamente. Existe uma grande lacuna com relação à política fiscal, principalmente trazida pelo arcabouço. Como eu digo e pareço um disco riscado, e eu vou repetir mais uma vez, o arcabouço fiscal, tá, para que ele funcione, ele precisa de duas variáveis. A primeira é que ele seja crível, né? Ele não pode ser alterado ao bel prazer do governo, né? E ele tem que ser execuível, quer dizer, ele tem que ser cumprido, existe uma chance de ser cumprido. A meu ver, como está hoje, antes da votação final, o arcabouço fiscal ele não é nem crível e nem execuível. Ele não é crível porque já existem mordidas, né? Tentativas de modificações para o arcabouço já em 2004, antes dele ter sido votado. Aquele negócio de passa-boiada. Segundo ponto, ele é execuível? Ele não é execuível. Ele não é execuível porque o governo continua pisando fundo, muito fundo, na política fiscal, distribuindo dinheiro e crédito ao bel prazer. E, ao mesmo tempo, isso impacta de maneira negativa a política monetária do ponto de vista de corte de juros. Essa preocupação ela se faz patente no comunicado. Foi a primeira coisa que eu senti. E no mesmo dia do comunicado, eu falei, inclusive, nesse jornal, para o Felipe, que eu tinha algumas dúvidas, eu tinha incertezas com relação a corte em agosto. Exatamente pela questão que o Fabrício trouxe. Existem núcleos inflacionários, né, que observam preços de insumos, de produtos que não levam em consideração os itens mais voláteis. E esses núcleos continuam em níveis elevados. Esses núcleos podem impactar o que a gente chama de repique inflacionário. Eles puxam mais rapidamente o IPCA para cima na sua totalidade. Então é isso que o Banco Central está preocupado. São com tecnicalidades, pontos bastante técnicos que tem que levar em consideração antes de você tomar uma decisão tão relevante que sinaliza daqui para frente como é que vai ser a política monetária e que pode desancorar essas expectativas, principalmente para 24 e 25. Então, a meu ver,
houve um refinamento do comunicado. Esse refinamento foi mais dovish do que o comunicado. Isso é normal, contanto que esse tipo de mudança, né, mais abrupta não ocorra com tanta frequência, né, se seja uma coisa frequente, praticamente você acha que o Banco Central está se leiloando. Agora, como são coisas pontuais, a gente já viu que a condução da política monetária foi muito bem feita, né? Ela trouxe a inflação, ela cometeu erros, como o Fabrício mostrou para a gente. Taxa de juros Selic em 2,5% nunca fez e nunca fará sentido. Erramos ali, ponto. Passamos para frente e no presente nós temos essa taxa de 13,75%. E a gente tem que lembrar que essa taxa de juros de 13,75%, a gente chegou nesse patamar há um ano atrás. Em média, né, nós temos um horizonte de 1 ano e meio, talvez até mais, dependendo de questões macroeconômicas e locais, para que haja uma dissipação e assimilação da política monetária pela economia. Nós ainda não chegamos no patamar de 1 ano e meio e, a meu ver, essa taxa de 13,75 tende, assim, trazer a economia para baixo, né? Ainda que a gente não tenha sentido todos os efeitos dela até agora. Ela acabou de fazer aniversário, a gente está na expectativa de ver como é que isso funciona. A meu ver, a taxa de juro tem que ser cortada num período que faça sentido macroeconômico. Esse período não é necessariamente agosto. Agosto, dependendo da performance do IPCA, né, mercado de trabalho, CAGED, etc., e os núcleos inflacionários, talvez agosto seja apropriado, talvez não. Eu vejo uma possibilidade de um corte durante esse ano e vai ser um corte pequeno, sinalizador do que tem para ver em função daquilo que vai ser aprovado no Congresso com relação ao arcabouço fiscal e a continuação de políticas fiscais tão agressivas. Ontem mesmo a gente teve a expansão mais 300 bilhões para compra de automóveis. Fizemos essa semana um anúncio de mais de 400 bilhões de reais no Plano Safra, inclusive mais de 70 bilhões para a agricultura familiar. Quer dizer, existe uma série de inconsistências aí. E são essas inconsistências que o Banco Central, de uma maneira muito técnica, leva em consideração. Deixa eu fazer uma outra pergunta para vocês dois, até voltando aqui para a nossa conversa. Em relação ao relatório trimestral, né, de inflação, que a gente começou aqui falando um pouco sobre ele, ele apresentou hoje, né, na verdade também, uma simulação com a possível adoção da meta contínua de inflação, que é o tema, acho que, principal também do dia em relação à reunião que acontece hoje do Conselho Monetário Nacional. E no relatório, né, ele acaba trazendo duas projeções aí de inflação que permitiram simular, acho que esse cenário para o juros, no caso da mudança vir realmente acontecer, essa mudança em relação ao sistema atual da aferição de meta contínua. Eu queria entender, na visão de vocês, né, começando com o Fabrício principalmente. Fabrício, quais são os pontos que você destaca, né, se realmente essa adoção dessa medida da meta contínua pelo CMN traria realmente aí um ganho para a gente expressivo? O próprio ministro Fernando Haddad, que quer, né, implementar isso, diz que talvez no curto prazo não tenha de fato nenhuma diferença, mas eu queria entender a opinião de vocês dois. Vou começar com o Fabrício. Paula, eu acho que mais do que a mudança, é a atitude que você vai se ter para fazer essa mudança. O que o mercado não gosta de escutar, efetivamente, você tentar resolver o problema mudando a meta. Pronto. A metodologia, legal, perfeito. Mas só que você vai mudar tecnicamente a meta para tentar mudar um número que você não consegue alcançar. E tudo que é mudado na canetada, dessa forma, o mercado não vê por bons olhos. Eu acho que isso pode gerar muito mais problema do que efetivamente benefício o Brasil. Então você pode ter novamente a retirada, já estamos vendo o fluxo de Brasil já nesse último mês já de retirada de capital estrangeiro, até porque no meu ponto de vista, aí já vou para outro ponto, eu acho que nós chegamos no ponto máximo ali de bolsa, no teto 116, 117 mil pontos, que o estrangeiro já vê que é um ponto de realização para a atual situação macroeconômica brasileira. E isso acaba gerando muito mais desconfiança no mercado do que efetivamente você vai reduzir essa meta, você podendo pressionar mais dólar, que vai pressionar mais inflação, você vai pressionar
todos os segmentos. Pessoal, vamos falar de agricultura. Nós estamos aumentando o plano safra. Ao mesmo tempo, esse dólar que está hoje para os exportadores e efetivamente também as commodities que já vêm numa tendência de queda, nós estamos vendo essa semana, já vai ter uma arrecadação menor. Se aumentando o crédito, o quanto você pode aumentar de inadimplência nesse crédito? Então, tem pontos que, se você acabar ali mudando na canetada, você vai gerar muito menos credibilidade e você vai gerar mais problema aí do que efetivamente uma solução para reduzir a taxa de juros. Você pode pressionar mais ainda a taxa de juros se fizer isso. Vandique, queria ouvir sua opinião em relação a isso. Bom, concordo completamente com o Fabrício. Eu acho que, do ponto de vista técnico, faz sentido sim a adoção de uma meta contínua ao invés da meta calendário. É essa modalidade de aferimento que é adotada pela maioria dos bancos centrais do mundo. E se você perguntar a bancos centrais ou CDE, na totalidade dos países envolvidos, essa é a maneira de entender, de computar a meta e avalizar se foi cumprida ou não. Agora, como o Fabrício bem notou, mudar a maneira como a gente vê a meta, a metodologia de horizonte é diferente de mudar a meta. Mudança na meta agora, que existe pressão política para que isso seja feito, né, o quantitativo da meta, isso de fato cai naquela seara que eu falei da credibilidade das atividades de mercado. O mercado não aceita o que é feito na canetada porque isso se transforma numa atividade obscura e que essa obscuridade das atividades impedem a previsibilidade e mercado tem tudo a ver com previsibilidade. Países que são previsíveis tendem a ter maior fluxo de capital, países que não são previsíveis tendem a ter menos fluxo de capital. China é previsível, mesmo não sendo um país um país que eu diria de mercado livre, mas as atuações do governo elas são previsíveis. A gente sabe como ele funciona. Quer dizer, isso não quer dizer que somente democracias funcionam dessa maneira. Previsibilidade, mesmo não é autocracia, faz com que a China se beneficie de fluxo de capitais. O Brasil, que é uma democracia em risco, né? Como a gente tem uma série de imprevisibilidades com relação à atuação do governo, a gente começa a ter fluxos que são, vamos dizer assim, intermitentes. As pessoas chegam aqui, realizam e vão embora. Chegam aqui, realizam e vão embora. A gente, passando a ser menos imprevisível, a gente terá, né, nós teremos uma oportunidade de trazer muito mais fluxo de capitais para o Brasil. Preocupação, eu não tenho preocupação com relação à reunião do Conselho Monetário. Tenho certeza que a meta não vai ser alterada, mas eu acredito que faz sentido sim a maneira com que ela é computada, como a gente vê esse horizonte ser alterado para estarmos em linha com os países mais avançados do mundo. Maravilha, Vandique, eu vou pedir aqui um minuto rapidinho para ir com um giro com a Débora. Volto com vocês dois já para a gente repercutir mais sobre estes assuntos. Deixa eu voltar aqui com a Débora, até porque o mercado lá nos Estados Unidos já abriu, a gente ainda não atualizou a bolsa e as bolsas, né, nos Estados Unidos. Vamos lá, Débora. A gente abriu com o Dow Jones subindo, Paula, 0,43%, S&P 500 também sobe 0,15%, Nasdaq também em alta, leve alta ali, 0,02, a gente tinha desde, né, o pré-mercado, uma alta dos mercados por lá, e aí a gente segue ainda aqui nessa abertura dessa forma. Nas commodities, a gente tem uma alta do Brent agora de 0,58 a $74 o barril do Brent, 0,68% de alta para o WTI. E aqui no Brasil, né, depois da abertura também nos Estados Unidos, a gente, não só a abertura dos Estados Unidos, mas na verdade a gente também teve dados importantes aí, né, o relatório que também o secretário do Tesouro trouxe ainda há pouco, e isso trazendo a expansão ali do PIB, né, acabou sendo um dado interpretado positivamente pelo mercado, que está aqui subindo 0,89% depois desse relatório de inflação, 117.715 pontos é o que a gente tem para o índice Bovespa nesse momento. E é Pão de Açúcar que vai liderando altas, está 14% de alta agora para Pão de Açúcar, 18,42, depois o papel está agora que é 18,42, depois essa notícia aí dessa oferta que foi recebida por um empresário
colombiano. O papel chega, olha o tamanho do gap que ficou aqui logo na abertura, o papel que saiu daqui da casa dos R$15, já abrindo ali nos 18,42. É claro que ainda tem muita coisa aí para ser analisada em relação a essa oferta que foi feita, né, pela parte do êxito ali no Pão de Açúcar, mas a gente já vê o papel disparando aí bastante nesse pregão de quinta-feira. No volume de negociação, só para vocês entenderem, Vale aqui está conseguindo ficar em alta agora, o papel que já tinha caído bastante, ali tinha chegado na casa dos R$64, vem agora, né, a uma alta de 0,80 e Petrobras está aqui subindo também 0,42%. E aí a gente tem aí as duas companhias que têm peso importante aí no índice no positivo, isso acaba favorecendo também o cenário, com dados também com o CAGED, né, e o relatório que foi divulgado, a gente tem aí, então, por enquanto, um índice positivo. Na ponta curta dos juros ainda tem uma leve alta, viu, Paula? Desculpa, na ponta curta tem uma leve queda, mas aí o restante da curva inteiro sobe. Com certeza também tem a expectativa, né, pela reunião mais tarde do CMN, que com certeza o mercado está olhando e aguardando por isso às 3 horas da tarde. Maravilha, Débora. Deixa eu trazer o Fabrício Veloni mais uma vez aqui para a nossa conversa. Fabrício, eu estava lendo, né, uma entrevista do ex-presidente do Banco Central, o Gustavo Franco, e inclusive repercutindo, né, o aumento a mudança do outlook pela Standard & Poor's recentemente aqui do Brasil. E ele disse que daqui uns 8 meses, né, fim do ano ou mais tardar no comecinho do ano que vem, o governo já vai ter entregue, né, arcabouço, reforma tributária, o ambiente econômico já vai estar um pouco mais sinalizado, né, para onde que vai, e possivelmente aí sim vem a mudança, né, do rating, o aumento do rating do Brasil, talvez um investment grade novamente aqui para o Brasil. Queria saber sua opinião sobre isso, né, sobre essa mudança de percepção a respeito do Brasil e quanto que isso impacta numa reprecificação dos nossos ativos, da nossa bolsa, das empresas brasileiras, como que esse ambiente pode melhorar, né, essa percepção dos investidores aqui também. Felipe, um ponto bem importante, assim, o Van Dijk tocou no ponto fundamental, que é o capital que acaba entrando hoje no Brasil é o capital rápido, entrada e saída muito rápida. Se o governo conseguir aprovar um arcabouço, se ele conseguir fazer uma reforma tributária efetiva, com certeza o rating aumenta. Mas o grande ponto qual que é? Nós estamos falando hoje do governo que ele está muito mais preocupado ainda em gastos, em aumentar gastos, do que efetivamente um controle de gastos. Quando você tem um aumento de gastos, você tem que fazer um aumento da receita. Vamos fazer uma reforma tributária tendo o governo ainda pensando em aumentar gastos. O que você entende de uma reforma tributária agora para cobrir esse buraco? Você vai ter aumento de tributos. Então, esse é o meu receio, que a gente passe um arcabouço, uma reforma tributária que hoje seria para simplificar, e você ter uma redução efetiva de tributação que hoje é muito alta para o Brasil. Por isso que a gente vê esse cenário de capital só de curto prazo entrando, porque ninguém faz investimento de longo prazo. E o investimento de longo prazo, o quê? Produtivo. Infraestrutura, você vai ter aquelas empresas que eram lá atrás, para a gente ter os leilões de concessões, para você conseguir trazer esse capital que vai ficar um prazo maior e aumentar efetivamente a economia sendo algo mais produtivo. Mas, contrariando o que o nobre Gustavo Franco disse, eu não tenho tanta certeza que essa reforma tributária ela vá efetivamente conseguir cumprir o que ela quer, que é o que seria a base dela. Simplificar tributos, conseguir reduzir carga tributária para trazer esse capital de mais longo prazo. Ela pode, no primeiro momento, você tendo uma eficiência tributária de arrecadação maior, você ter um fiscal, obviamente, maior, desde que o governo pare um pouco, efetivamente, como o Van Dijk disse, de ter essa mentalidade de gastança tão forte, você consegue trazer, mas vai trazer capital de curto prazo novamente, e a gente vai continuar nesse ciclo por mais tempo. Então, eu vejo que ainda é muito cedo para traçar um panorama dessa forma tão positivo. Eu acho que ainda tem muito que se entender como que o governo vai passar arcabouço e reforma e como que ele vai lidar com gastos públicos, que aí é o maior receio meu, é como que ele está lidando com gastos públicos.
o governo ele acabou vindo com uma mentalidade lá atrás do primeiro governo Lula, que ele pegou as contas públicas em condições muito melhores do que agora. Lembrando, vamos voltar que nós estamos vindo de Brasil, de recessão desde 2016, e aumentando o endividamento público já desde 2010. Se você fizer a comparação do PIB do Brasil com o PIB da Índia nos últimos 10 anos, nós ficamos 10 vezes para trás. Então o Brasil já vem num período de estagnação muito grande e num processo recessivo mais forte desde 2016. Então eu não vejo com tanto otimismo esse ano ainda que tenhamos condição de ter uma elevação de nota de rating, ainda vejo com muito cuidado isso. Henrique Silveira, você acompanha o relator? Bom, 100%, né? Eu estou gostando dessa conversa, mas é o seguinte, quando tem que ter um debate, não tem, né? Porque a gente tem um afinamento, né? Economistas de mercado têm um afinamento de pensamento. Não quer dizer que a gente não escuta, nem lê, nem está aberto para outras ideias. Mas o Fabrício colocou o dedo na ferida do negócio aqui. Meus caros, audiência, nós temos um problema com essa expectativa de uma certa panaceia da reforma tributária. Como o Fabrício apontou, do jeito que está hoje, e eu já venho falando isso há muito tempo, se houver uma reforma, a reforma ela não vai trazer tributo para baixo. A tributação, principalmente no IVA, vai ser muito alta. E é capaz de haver criação de novos impostos. A gente tem que entender o seguinte, com o nível de gasto público atual, sem que haja uma redução ou uma racionalização desse nível de gasto, a gente só tem a contrapartida de aumentar a arrecadação. Se a gente não aumentar a arrecadação, a gente tem um problema que é déficit. E isso impacta a trajetória do nosso endividamento, que para um país de economia média, né, de renda média, ele está num patamar extremamente elevado. A média dos países emergentes está em torno de 50%, um pouco abaixo de 50%, salvo pela China, mas que é um caso completamente à parte. O Brasil está num patamar de 74%, 75%. E se tudo permanecer constante, nível de gasto, e a gente não fizer algum tipo de reforma administrativa, no final do governo Lula, nós flertamos com um endividamento que representa 90%, 92% do PIB. Então a gente tem um problema muito sério aqui. Reforma tributária, ela tem que estar se pautando na necessidade do país, tá certo? Os tributos hoje não são suficientes para cobrir os gastos do governo. A única alternativa seria um aumento, sim, de carga tributária. Né? Eu sou contra aumento de carga tributária, mas como a gente resolveu fazer uma reforma que é análogo a começar a construção de uma casa pela chaminé, a gente não fez a lição de casa, que é fazer a reforma administrativa, fiscal, para saber o que o Brasil espera do governo, o que vai ser provido pelo público, né, e o que vai ser provido pelo privado. Se a gente insiste na participação do governo na economia no valor atual, que passa dos 40% do PIB, nós temos que entender que nós vamos ter que ter impostos de países altamente civilizados, como os escandinavos. Se isso não cabe no nosso bolso e a gente não quer, a gente tem que repensar o que quer. Mas do jeito que está, nós vamos fazer uma reforma tributária que vai ser manca. Tá certo, Vandic. Ô Fabrício, eu gostaria de agradecer sua participação aqui. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Volte sempre à nossa programação. É sempre um prazer falar contigo.